Boa tarde a todas e todos. Então, hoje a gente vai começar uma outra parte, digamos assim, da disciplina, né? Na qual a gente vai começar a fazer essa passagem panorâmica pelas construções formais dos conjuntos numéricos, desde os números naturais, né? E como eu falei já algumas vezes, a ideia aqui não é fazer a construção demonstrando as coisas detalhe por detalhe, mas dois objetivos, basicamente. É ter uma visão global desse encadeamento formal das construções de N, Z, Q e R, beleza? Para, né, como também eu já falei várias vezes, a gente entender como as propriedades de R se situam nas propriedades dos outros conjuntos, né? Quer dizer, da forma como eles estão construídos na matemática contemporânea. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é sempre provocar reflexões sobre a educação básica, né? E sobre a educação superior também, né? Que são coisas que a gente aprende na licenciatura de várias formas, enfim. Então, são esses dois objetivos dessa parte que começa na aula de hoje, beleza? E também, como eu já comentei várias vezes, essa organização da disciplina, na qual eu comecei falando ideias que precedem as demonstrações formais, aliás, as construções formais, ela tem exatamente esse objetivo mesmo, né? É marcar uma questão que eu acho que é uma visão muito equivocada de matemática, que é como se as definições, os axiomas e as construções formais inventassem as ideias. Então, por isso que eu quis falar das ideias antes das construções formais, das ideias que precedem, assim, temporalmente mesmo, né? Que as ideias que já eram discutidas antes da formulação das construções formais, né? Assim, então, eu acho que isso é bastante importante no ensino, porque essa visão que eu tenho chamado muito de uma matemática não problematizada, né, tanto na educação básica quanto na educação superior, a gente, implícita ou explicitamente, muitas vezes passa essa impressão que é completamente equivocada, de que as definições formais inventam as ideias, como se alguém tivesse tido um estalo e falado, vou definir isso aqui, beleza? Então, alguns comentários iniciais. Alguém quer falar algo sobre isso? Isso aí tá fazendo sentido para todo mundo? Certo? Em particular, né, ainda exemplificando sobre isso, um exemplo que é bastante evidente disso são os próprios axiomas de Peano, que nós vamos discutir hoje, né, que eles foram formulados no começo do século XX, né, em 1908, publicação, se eu não estou enganado, porque eu não sei, sou péssimo para decorar anos, até séculos às vezes, mas foi no começo do século XX, e obviamente já se lidava na matemática, né, em diversos contextos, com a ideia de número natural, antes dela ter sido delas terem sido construídas formalmente por um sistema de axiomática. Tranquilo? Então esse exemplo é bem evidente disso que eu acabei de falar. Beleza, pessoal? Alguém está perdido? Alguém quer comentar alguma coisa ou posso continuar? Certo. Então, antes da gente começar a olhar os axiomas de Peano propriamente ditos, eu quero fazer ainda algumas observações anteriores sobre como a matemática dedutiva, né, está organizada hoje, né, sobre coisas de formalismo mesmo, né?
mas eu quero que vocês sejam muito sinceros. Se eu estiver falando coisas que todo mundo já sabe, por favor, digam, certo? Beleza? Mas eu quero pontuar algumas coisas sobre o formalismo matemático que eu acho que muitas vezes podem não ser assim destacadas nos cursos de graduação, certo? Mas se eu estiver chovendo molhado, por favor, falem, tá? Eu vou passar então preliminares. Então, primeiro, isso aí que meio que eu já falei um pouco, né? Que é o que é um axioma, né? Assim, então, eu acho que às vezes tem uma visão de que axioma é algo que não se consegue demonstrar, né? E aí você põe lá como axioma, mas não é bem isso, assim, não é. Quer dizer, no caso, por exemplo, dos postulados paralelas de Euclides, especula-se que tenha sido isso, né? No sentido de que, né, nos elementos de Euclides, o postulado das paralelas aparece muito tempo, muito depois dos 4 primeiros, e ele tem uma formulação muito diferente dos primeiros. Então especula-se isso, né? Que isso já naquele momento demarcava uma dúvida se seria possível demonstrar ou não, mas enfim, isso é um caso particular. Em geral, um axioma não é isso, uma coisa que você não consegue demonstrar, né? Então, a gente pode pensar, como está escrito aí nesse slide, que um axioma é uma verdade relativa, digamos assim, né? Pensando que, ao contrário também do que pode sugerir o senso comum, matemática não é um campo de verdades absolutas, né? A gente acha que, né, a matemática é uma coisa assim que praticamente essa ideia da matemática como campo da certeza, ela sugere também uma ideia de que matemática fala de verdades que existem num plano incontestável, digamos assim. E na verdade não é isso, ao contrário, né? Até o Elon fala isso, que matemática é o campo das verdades peremptórias, das verdades relativas. Então, matemática é o estabelecimento de verdades, que são os teoremas, né, vamos dizer assim, né, de fatos em matemática, da validade de alguma coisa, é sempre em relação a algo, tá? Então, um conjunto de axiomas é aquilo que se assume como referências num sistema de verdades, que é uma teoria, né? A gente pode pensar assim, beleza? Então, os axiomas são aqueles fatos que são assumidos em relação aos quais outras verdades serão estabelecidas, certo? Tranquilo? Alguém quer comentar? Está fazendo sentido isso? Então, mais ou menos isso que está escrito aí nesse slide. Enfim, um conjunto a partir de definições e outras verdades previamente estabelecidas, né? O sistema lógico-dedutivo na matemática contemporânea, né? E um sistema de regras de deduções lógicas, né? Alguma pergunta, pessoal? Tá na boa isso aí que eu tô falando? E como eu falei, isso aí todo mundo já sabe ou não? Ou nunca tinha alguém não tinham pensado nisso? Então, boa tarde, gente. Eu achava que era isso, que eram coisas que não precisavam ser provadas, assim. Mas aí, olhando para isso, faz todo sentido, assim, porque são verdades, dependendo de onde você está falando, né? Do que Isso. De um. de qual aspecto você está falando. Aí você já falou sobre isso, sobre a geometria Uhum, euclidiana e não euclidiana isso. e Aham. tal. Enfim, mas eu até agora eu Uhum. achava isso, que axiomas eram coisas que a gente não precisava provar, era tipo verdades absolutas, assim. Que é isso que a Isso. gente, pelo menos que eu ouvi na faculdade. Então, mas um axioma é alguma coisa que você não precisa provar, mas não porque ele é uma verdade absoluta, mas por esse motivo que eu falei, entendeu? Não precisa provar porque você assume como ponto de partida, digamos assim. E não tem nada, não é essa ideia de ser uma verdade absoluta. Acho que é justamente esse que é o ponto importante que a Adriana tocou. Tá beleza, pessoal? Né? E também, para entender isso, é importante lembrar também
que um sistema de axiomas no qual a gente vai construir alguma coisa, no caso aqui, a gente vai ver os números naturais, assim como uma definição é algo que tem uma intencionalidade a priori. Ou seja, mais ou menos já se sabe onde se quer chegar, a partir de ideias pré-existentes à construção formal, né? Então, aqui, por exemplo, a gente vai pensar nessa construção dos números naturais por meio dos axiomas de Peano. Então, já se sabe mais ou menos onde se quer chegar, como eu disse. Então, o exercício é pensar olhando para aquelas ideias que já são familiares a priori, como se fosse assim, qual é a essência daquilo? Ou seja, qual é esse ponto de partida que a gente pode estabelecer a partir do qual as outras verdades serão estabelecidas. Beleza? Então, complementando isso que a Adriana falou, é importante pensar nessa intencionalidade também, né? Quando você vai pensar quais vão ser os axiomas, né? Em geral já se sabe onde se quer chegar, tranquilo? Então não é aquilo ali, apareceu do nada os axiomas de Peano, né? O exercício que o Peano fez foi esse. A gente vai tentar hoje um pouco nos colocarmos no lugar do Peano, tranquilo? Que será um exercício obviamente assim especulativo, né? A gente não pode adivinhar como o Peano pensou, mas a gente pode fazer esse exercício, como eu disse. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Deise, pode falar. Oi, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor essa segunda setinha aí, por meio de um sistema, do terceiro excluído, tudo é ou não é, eu não entendi muito bem. Então isso que eu ia falar agora, que isso aí, sim. Isso aí meio que já é outra questão. Tudo bem. Meu cabelo tá horrível. Mas em relação a isso que eu falei agora, mais alguma observação do terceiro excluído? Posso falar disso que a Deise colocou? Certo? Então, isso aí que eu estou falando, assim, esses duas setinhas aí, elas mais ou menos estão falando sobre como é o sistema dedutivo, né, na matemática contemporânea. Então, basicamente, são duas coisas que constituem esse sistema dedutivo, que você estabelece novas verdades a partir de verdades previamente estabelecidas, que podem ser os axiomas, que é aquilo de onde se parte, e os teoremas, que começam a ser provados a partir dos axiomas e que levam a outros teoremas, tá? E a segunda setinha está falando de um sistema de regras de dedução lógica. Então, é importante pensar que é um sistema, porque a lógica, às vezes também se pensa em matemática quase como um sinônimo de lógica, e não é, entendeu? A lógica matemática é uma lógica possível. Tanto quem foi aqui da UF, não sei, eu sei que algumas pessoas foram, não sei quem exatamente foi, Leonardo manifestou ali, que eu estou vendo, mas, enfim, que tem uma grande ênfase em lógica, né? Os próprios professores da UF afirmavam muito isso, né? Que década de 70, 80, né? Os currículos lá eram muito focados na lógica, né? Exatamente. Tinha lógica 1, 2, 3, 4, não sei o quê. Mas acho que ainda tem um pouco um resquício disso. Tem o Petrúcio, que é um cara, vocês devem conhecer, que é um cara muito bacana da UF, que trabalha com lógica. E o Petrúcio, assim como o Petrúcio, ele é um lógico, né? O campo de pesquisa dele é em lógica. Né? Mas, Vitor, para quem se formou na UF, assim como eu, a gente não tem tanta dimensão se a gente é formado muito com base nessas concepções ou não, né? Mas a primeira vez que eu vi um currículo de licenciatura bem diferente da UF foi no próprio Instituto Federal Fluminense em Campos, né? E aí a gente faz uma comparação e percebe que tem, de fato, uma presença muito pura assim, da matemática nos currículos
no currículo lá da Federal Fluminense, né? E acho que na UFRJ, acho que talvez na UF mais, mas na UFRJ também, né? Também na UFRJ mais do que nos institutos federais, né? Essa dominação, digamos assim, da matemática formal. Né? Não que não seja importante, tanto que eu estou falando de formalismo. Só que eu acho que não se fala muito de formalismo do jeito que eu estou falando. Que é assim, ele já é assumido, o formalismo é aquilo. Entendeu? Não se fala sobre o formalismo. O que eu estou fazendo aqui é tentando falar sobre o formalismo, até para dizer que esse formalismo da matemática acadêmica não é o único formalismo possível, né? Então, isso é meio que nesses cursos que eu estou dizendo que às vezes são muito formais, você já parte disso como dado, né? O formalismo, vamos adiante, não se fala muito sobre, né? Então, só para fechar isso aqui que eu estava falando, que eu estava dizendo? Que lógica é uma área, certo? Então, existem outras lógicas. A lógica matemática é uma lógica, que aí eu nem conheço muito lógica, né? O Petrus é um cara que saca a beça disso, mas até em computação se usam outras lógicas. A gente pode pensar assim, no dia a dia se usa outra lógica, né? A lógica que, vamos dizer assim, define, em algum sentido, a nossa linguagem cotidiana é diferente da lógica matemática. E eu conheço muitos matemáticos que querem submeter a lógica da vida cotidiana à lógica matemática, que eu acho meio uma loucura. Tipo assim, vivem como se fosse a vida como se fosse a matemática, enfim. E a lógica matemática, como eu falei, é uma lógica, ela se caracteriza basicamente pelo princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? Que basicamente diz que uma coisa ou é ou não é, certo? Não existe, dentro dessa lógica definida porque não existe uma terceira possibilidade, é isso que quer dizer o princípio do terceiro excluído. Existem outras lógicas, que são lógicas modais, temporais, que têm diferentes gradações de verdade. Então, são lógicas onde se admite, além do é ou não é, e o não é como negação do é, como complementar do se admite, por exemplo, depende, ou lógicas que variam que se admite uma dimensão temporal, né, também, que tem, como eu falei, que tem essas gradações, né? Então, esse princípio terceiro excluído é a base de todas as demonstrações que a gente faz. Por exemplo, demonstração por absurdo. Só existe verdadeiro ou falso, né? É isso que se sustenta as demonstrações. Uma coisa se ela não é verdadeira, então ela é falsa. Só existem duas possibilidades. Então, é essa lógica que é caracterizada pelo princípio terceiro excluído que define a lógica matemática, que é a lógica matemática. Mas o que eu quero dizer é que não é a única lógica possível, certo? Então, Viviane, depois Daisy. Você acabou respondendo, né? Porque quando começou a falar sobre rigor matemática, aí eu fiquei em dúvida se estava falando da forma da escrita matemática ou da lógica. Porque, no meu entendimento, a lógica é o que você falou. Pode ter diversas lógicas. E, pelo menos na educação, toda vez que eu via um professor ensinando lógica, porque assim, lógica para mim é uma linha de raciocínio, é uma forma de pensamento, e é algo que eu não sei nem explicar às pessoas, porque eu pensei daquele jeito, então, como que eu vou ensinar alguém a pensar igual a mim? Mas, normalmente, o professor, quando ensina lógica, eles ensinam apenas as fórmulas. Uhum. É fórmula disso para isso. Tabela verdade, né? Essas coisas. Exatamente, eu estava pensando sobre isso. Exatamente. Então, só pegando para dar mais um exemplo, assim, como eu disse, essa aqui é uma lógica. Então, por exemplo, no dia a dia, a gente pode fazer uma pergunta assim, sei lá, pensar uma pergunta qualquer. Todas as maçãs são vermelhas?
na lógica cotidiana, digamos assim, uma resposta admissível para essa pergunta é depende, certo? No princípio do terceiro não existe depende. Então, se a gente for responder essa pergunta com a lógica matemática, a resposta é não. Porque se tiver uma maçã que não seja vermelha, essa afirmação é falsa. Beleza? Então, isso que quer dizer uma lógica modal, né? Que ela tem gradações. Beleza? Certo? Então, isso é muito. Eu acho que é importante a gente pensar nisso como professor de matemática. Um pouco como a Viviane falou, a gente já assume que isso é verdade, né? E muitas vezes os alunos trazem coisas que, tipo assim, essa lógica que eu estou falando da vida cotidiana não é melhor nem pior, é outra lógica, assim, né? Então, mas é importante marcar que quando a gente está falando de formalismo matemático, a gente está pensando a partir dessa lógica, né, Daisy? Então, era só para tirar essa dúvida mesmo, porque, assim, eu tive a disciplina de lógica. Essa disciplina de lógica que eu tive na graduação foi essa que a gente estudava a tabela verdade, essa é a lógica com formalismo. É essa que é a base da lógica matemática, é isso? Isso, mas existem outras lógicas que também são formais. Sim. Mas essa que você estudou é essa da qual eu estou falando aqui. Entendi. Porque aí causa uma confusão, assim, para o senso comum, para os alunos, que muitas vezes eu dando aula, eles me pedem, professora, passa uns exercícios de raciocínio lógico, porque hoje em dia, quando faz um processo seletivo, um concurso, para um trabalho, né, para uma profissão, exige muito isso, às vezes vem escrito no edital do concurso, questões de raciocínio lógico. Então, eles querem questões de raciocínio lógico. E aí eu entendo que essa de questão de raciocínio lógico são aqueles problemas mesmo, para a gente identificar até com a lógica assim, do discernimento das coisas que a gente tem, não sempre com essa exigência da lógica formal, né? Sim, é exatamente. Concorda comigo? Isso, concordo. Isso aí. Porque vem muito solto nos editais, e eles às vezes não sabem nem onde procurar esse tipo de questão, entendeu? Entendi. Sim, e eu também sempre tive essa dúvida. Pensei assim, o que eu vou preparar para os alunos que querem algo desse tipo? Eu vou pegar nesse se, então, verdadeiro ou falso? Não, acho que não é por aí. Acho que o que eles têm como objetivo é outra coisa, né? Acho que sim. Tem várias questões aí que falam sobre isso. Assim. Sim. Mas então, outro exemplo que eu pensei agora, quem aqui já viu Jornada nas Estrelas, que tem o Spock? Pode levantar, eu já vi também, que eu via quando era criança, assim, aquele original, da década de 70. Enfim, acho que tem o Sr. Spock, que... Então, vocês devem, quem já viu, o Sr. Spock, ele fala, assim, que caracteriza os vulcanos, né, que é uma espécie lá, uma raça alienígena, caracteriza os vulcanos supostamente a lógica. Só que aquilo que o Sr. Spock fala que não é lógica, aquilo é o bom senso, entendeu? Aquilo é tipo assim, o que é mais provável de acontecer. Isso, a lógica, justamente, ela existe porque, muitas vezes, por que a matemática usa essa lógica? Porque muitas vezes, como a gente já discutiu, a matemática vai contra o bom senso, entendeu? Ela vai contra o bom senso no sentido daquilo que é sensível, né? Então, sobretudo na matemática grega, foi necessário um sistema dedutivo exatamente a partir do advento das grandezas incomensuráveis, cuja percepção estava além do sensível. Então foi por isso que foi necessário um critério para se estabelecer verdades que ia além do bom senso, digamos assim, do senso comum, né? Então a lógica formal que a gente usa em matemática, ela vem daí. Aquilo que o Sr. Spock fala é o contrário disso, que é assim, aquilo que é o esperável, né?
certo? A lógica matemática, às vezes, as coisas são inesperadas, tipo, existem mais números racionais ou reais, né? Ou, desculpa, mais números racionais ou irracionais? A outra pergunta também serviria, mas enfim, certo? Se você perguntasse isso para o senhor Spock com aquela lógica dele, com aquilo que eles chamam de lógica, provavelmente ele responderia que tanto quanto, ou, né? Então, é essa lógica que nos leva a respostas que são contra-intuitivas, por exemplo. Beleza? Certo? Outro exemplo na literatura que... Engraçado, Guerra nas Estrelas não via só Jornada das Estrelas mesmo. Que é bem conhecido disso é o Sherlock Holmes, que aí é lógica mesmo, né, o que ele usa. Porque ele usa, né, basicamente... Só que assim, eles escondem o jogo e tal, mas basicamente a estrutura da argumentação do Sherlock Holmes é o princípio do terceiro excluído, basicamente, porque o que ele fala lá, né, não sei se alguém já leu algum livro, eu acho chato pra caramba essas coisas de policial e tal. Mas basicamente o que o Sherlock Holmes fala é que quando se eliminam todas as possibilidades, aquela que sobra, por mais improvável que possa parecer, é a verdade. Isso é o que o princípio dos livros do Sherlock Holmes. Isso que eu acabei de falar é exatamente o princípio do terceiro excluído. Beleza? Né? Quando se determina que determinada coisa é falsa, a negativa daquela coisa é verdade. É isso que é o princípio do terceiro excluído. Beleza? Tá tranquilo? Enfim, alguém tá com a mão levantada ou não? Então, passar aqui... Opa, bom, isso aqui eu já falei, né? Um conjunto de proposições, axiomas ou postulados a partir dos quais são demonstradas outras proposições verdadeiros teoremas, certo? Então, colocar aqui outra coisa, que essa estrutura dedutiva, né, ela se constitui de, vamos dizer assim, de sentenças, de expressões formais, que são de dois tipos só. Né? Essa estrutura dedutiva da matemática só tem dois tipos de expressões, que são as definições e as proposições, certo? Beleza? As proposições, quer dizer, as definições estabelecem a existência de alguma coisa, certo? Beleza? Quer dizer, as definições, como o nome está dizendo, dizem o que determinada coisa é. E os teoremas, aliás, os teoremas não, e as proposições estabelecem uma verdade sobre alguma coisa. Beleza? Tá? Quer dizer, estabelece uma afirmação sobre alguma coisa, que você pode, uma proposição, você pode anunciar uma proposição e ela ser falsa também. Mas o interesse na dedução é nas verdadeiras. E as proposições também tem dois tipos, que são os teoremas e os axiomas ou postulados. Então, os axiomas e os postulados é isso que eu acabei de falar, é da onde se parte, e os teoremas é aquilo que é demonstrado a partir desse núcleo de partida. Beleza? Certo? Aí, às vezes, quando nos livros, assim, se usam vários termos, beleza? No lugar de teorema, se fala assim, às vezes é proposição, às vezes é teorema, ou corolário, lema e tal, mas é tudo proposição, né? O nome genérico para isso é proposição, e proposições são axiomas ou teoremas, a distinção é essa, o que se demonstra e o que não se demonstra. Dentro dos teoremas que se chama axioma, axioma não, se chama lema, corolário, é meramente uma questão semântica, né? Uma questão de ênfase, certo? Então, normalmente, dentro de uma teoria, se chama teorema o resultado mais importante que se quer dar destaque, beleza? Se chama, às vezes, de proposições
os resultados mais secundários, que não é tipo teorema fundamental do cálculo, né? Tem certo? Teorema fundamental da aritmética, da álgebra, né? Ou teorema de Pitágoras, né? São resultados que se considera dentro daquela teoria mais importantes. Beleza? E da mesma forma, lema e corolário, né? Lema, eles são proposições, são teoremas, né? Um lema é um teorema, mas ele recebe esse nome lema quando ele é entendido como alguma coisa que é mais utilitária para outra, né? Alguma coisa que vai levar até outra, mas a importância maior está naquilo aonde esse lema vai levar, certo? E não no lema em si. E corolário é consequência, é o contrário, certo? Você tem a coisa mais importante e as consequências dessa coisa, que são os corolários. Tranquilo? Então, acho que isso às vezes a gente nunca fala isso, né? Que não tem uma diferença, não tem uma diferença formal, né, entre teorema, lema e corolário. A diferença é simplesmente subjetiva, né, na forma como se quer comunicar aquela teoria e onde se quer dar ênfase. E alguns livros, eles fazem isso de uma maneira bizarra, né? Eles chamam tudo de teorema, ou eles chamam de teorema a coisa que é menos importante, e alguns autores, eu tenho uma conjectura que fazem isso de propósito, para confundir, que alguns autores escrevem para confundir. Daisy. Os corolários e lemas também são demonstrados. Sim, tá. Também são demonstrados. Os axiomas e postulados que não são demonstrados. Tá. E em relação à lei, por exemplo, lei dos senos, lei dos cossenos... São teoremas também. Aí são teoremas. São nomes muito específicos, né, que se chamam para determinadas coisas, mas são teoremas. Tá, tudo porque popularizou como lei, mas é um teorema. Isso. Tudo que é demonstrado é teorema. Tá. Entendeu? Pensando assim, do ponto de vista formal mesmo. Teorema é um nome genérico que se dá para as proposições que dentro de uma teoria tem demonstração. Certo? A distinção mesmo é entre teorema, entre proposição entre proposição e definição. Porque definição diz o que uma coisa é. E proposição diz algo sobre alguma coisa que tem que estar previamente definida. Certo? Que já se sabe o que aquela coisa é e a proposição diz uma verdade sobre aquela coisa. Certo? E aí as proposições têm as que se demonstram, que são os teoremas, e as que não se demonstram, que são os axiomas. Tranquilo? Certo? Aí, mais alguma dúvida sobre isso? Então, propriedade que o Leonardo colocou ali depende, né? Assim, porque tem propriedades que são dentro das definições, por exemplo, as propriedades de anel. Aquilo faz parte da definição, e tem propriedades que são teoremas. Beleza? Bom, outra observação. Entre axioma e postulado, né? Na verdade, tem uma distinção para isso dentro da lógica, né? Assim, que em geral é a distinção como o Euclides usava esses termos, beleza? Então, nos elementos de Euclides, ele começa com 5 axiomas e 5 postulados, certo? Os axiomas também são chamados de noções comuns, que são coisas como se fossem assim mais genéricas, né? E os postulados são mais específicos, basicamente. Então, essas noções comuns do Euclides, repara que são bem diferentes das nossas, tá? Porque assim, o todo é maior do que a parte. São coisas assim que são assumidas como quase que regras da razão, regras do raciocínio, digamos assim. Beleza? Né? Regras que sustentam a razão humana.
vamos dizer. Beleza? Isso seriam os axiomas. E o postulado são afirmações que falam sobre um determinado campo, no caso a geometria, tá? Então, por exemplo, um postulado do Euclides, além do famoso postulado das paralelas, é que se pode traçar um círculo com qualquer centro e qualquer raio. Isso é um postulado também, que ele fala sobre aquele campo da geometria. Tá tranquilo? Certo? Algum comentário sobre isso? Eu quero saber duas coisas. Está fazendo sentido isso que eu estou falando e se eu estou falando coisas que todo mundo já sabe. Então, quem quer responder? Tá tranquilo? É um intermediário entre essas duas coisas. Não, mas realmente tá tranquilo, tá? Deu para entender tudo direitinho. Tá. Então, eu tô falando isso que, como eu disse, né? Às vezes na graduação a gente se assume que isso já é sabido, em momento nenhum se discute isso. Eu acho que em algum momento é importante discutir, né? Certo? Bem, isso aí também já falei. Isso aí acho que também, tá? Tudo que tá aí acho que eu já falei. Né? Que é uma axioma, a referência em relação à qual outras verdades são estabelecidas dedutivamente. Então, as verdades são sempre verdades em relação a algo, e os axiomas são esses que definem esse algo. Um campo teórico, né, ou uma teoria em matemática é isso aí, essencialmente, uma estrutura dedutiva, tarará. E esse negócio também que eu já falei várias vezes, né, assim, que os axiomas não inventam as ideias, eles tentam capturar formalmente algo que já é familiar. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Certo? Inclusive, nesse sentido também, se a gente pensar nas definições, né? Como eu falei, tudo isso tem intencionalidade. Então, quando se define um objeto matemático, também, em geral, já se sabe onde se quer chegar. E quando a gente ensina matemática, especialmente no ensino superior, dá a impressão que a ordem é essa, tem as definições, depois os teoremas. Dentro da estrutura dedutiva formal, a ordem é essa mesmo, mas na invenção a ordem não é essa. Porque quando se inventa aquela teoria, em geral, já se conhece os teoremas, né? Então, as definições são, a grosso modo, assim, como eu tenho que definir determinada coisa para que essa coisa tenha certas propriedades. Beleza? Né? Então, as definições, elas tentam capturar formalmente determinadas condições, né, que vão caracterizar os objetos matemáticos e que vão fazer os teoremas verdadeiros. Né? No livro da Tatiana fala isso, acho que é bacana, bem assim, detalhadamente. Beleza? Certo? Acho que isso é bem importante. Mas a gente ensina, às vezes, ao contrário disso, né? Ensina na ordem interna à estrutura, e não a ordem como as ideias são produzidas, que são completamente diferentes. Tá legal? Beleza, pessoal? Algum comentário? Léo. Vitor, para você, em que momento se deve ser feita a definição? Na educação... Em uma aula, né? Eu acho que nunca se deve começar uma aula com a definição. Entendeu? Basicamente. É o que a gente faz em muitas ocasiões, né? Exatamente. Que a maioria das aulas, né? Desculpa interromper. Tranquilo. Exatamente. Na educação básica e na educação superior, acho que mais ainda, né? Que parece que torna as coisas sem sentido, né? Quando inicia. Exatamente, é isso que eu quero dizer, justamente. Né? Então,
isso que eu chamo de problematização, né? Assim, por que aquela definição? A gente falou sobre números reais, né, na aula passada. Aquilo lá que eu falei. Como é que você chega numa representação decimal não periódica? Entendeu? Então, antes de falar isso, de definir o que é número irracional e tal, você, como se fosse assim, criar um contexto na qual aquela pergunta se coloque naturalmente, entre aspas, né? Certo? Você dizer para que aquela definição se presta, certo? Então, muitas vezes, vocês já devem ter tido essa sensação, e eu já tive na graduação várias vezes, do professor chegar na sala, escrever uma definição no quadro e você não entender nada. Mas esse não entender não é não entender o que está escrito ali, certo? É não entender, é não fazer sentido, é entender da onde aquilo vai e para onde aquilo vem. Por que aquela definição né, assim, se situa onde? Né? Então, eu acho que, em geral, não deve se começar com as definições por causa disso. Né? Você deve provocar a discussão que dá sentido à definição. Isso que eu chamo de problematização. Entendeu, Léo? Entendi, né? Isso alivia um pouco, né? Porque quando a gente está, como aluno, ouvindo às vezes, entra em sala e começa a aula e começa a definição, você sabe ler, você entende o que está no quadro. Você só não entende o propósito daquilo que está escrito. Exatamente. E aí vem um sentimento de inferioridade, né? Isso, perfeito. Exatamente aí que a abordagem não problematizada adquire uma dimensão subjetiva que inferioriza as pessoas, né? Assim. Então, uma abordagem problematizada, ela vai, assim, quebrar anos aí de estruturação de uma matemática que coloca uma hierarquização dos saberes, né? E das pessoas, né? Exatamente. Isso é uma luta que vai durar um tempo, né? Vai, e muitas teses de doutorado e dissertações de mestrado. Então, a ideia, né, é que ensinar matemática não é relatar a estrutura, é dizer por que a estrutura é essa. E aí eu acho que a coisa que é a estrutura formal, né, que é o que eu estou fazendo aqui, é falar sobre a estrutura, não é relatar a estrutura, né? E aí eu acho que a coisa que é bem importante nisso é que isso não é superficializar o formalismo. Eu acho que é ao contrário, né? Quando você fala só de dentro do formalismo, acha que você está falando mais superficialmente. Mas quando você fala de fora do formalismo, que é o que eu estou falando sobre, eu acho que você está aprofundando a discussão. Fez sentido isso, pessoal, que eu estou falando? Que aí quando você fala de dentro, você nem enxerga o formalismo. Aquilo é aquilo e pronto. Né? Viviane. O que eu ia perguntar não tem muito a ver, não tem a ver diretamente com o que a gente está discutindo agora. É porque você sempre cita o livro da Tatiana Rock. E eu sou nova, eu sou leiga nesses assuntos, na área de educação. Depois você pode deixar a indicação do livro. Eu vi que tinha 2 livros. Tem um livro que ela escreveu contigo e tem um livro de história dela. Qual livro você está falando? Que você eu estou falando... Você cita assim, o livro da Tatiana Rock, o livro? Eu estou falando do livro de história. De história? O livro que ela escreveu comigo, quer dizer, a gente não escreveu, né? A gente foi editor do livro. É um livro de capítulos que cada capítulo tem um autor diferente, entendeu? E é sobre formação de professores esse livro. Mas o livro que quando eu falo o livro da Tatiana, é esse aí que o Leonardo... esse que ele está mostrando, é o de formação. O saber do professor de matemática. Esse aí nós fomos organizadores só. Cada capítulo é um autor diferente. Esse aí que ele está mostrando agora, que é o que eu estou falando sobre, porque esse livro ele chama História da Matemática Desfazendo Mitos e Lendas, né? Que é até uma escolha
interessante de nome, né? Já como se previsse Bolsonaro ia acontecer, né? Que é desfazendo tudo que a gente tem que fazer hoje é desfazer mitos. Então, justamente nesse livro, ela tenta desconstruir essa visão senso comum de história da matemática, né? Que é uma visão linear, né? Como se as coisas fossem acontecendo, e que é a visão de história da matemática tradicional que havia na maior parte dos livros de história da matemática, vamos dizer assim, anteriores à década de 2000, que são aqueles livros que a gente usa em geral nos cursos de graduação, tipo Boyer, por exemplo, né, que é bem paradigmático. Ele vai relatando como se a história fosse linear, entendeu? Então, fulano fez isso, depois veio fulano que fez isso, entendeu? É um livro quase de fofoca, assim, que vai falar mais da vida das pessoas do que da história. Então, isso que nesse livro a Tatiana tenta desconstruir, uma ideia idealizada e heróica, heroicizada, né, com foco no indivíduo, né? Fulano nasceu no ano tal, descobriu não sei o quê, entendeu? Beleza? Tá bom, obrigada. Então, esse livro, eu acho que é uma referência bem importante. E ele representa uma visão de história das ciências da matemática mais recente, né? Assim, mais atual. Uma visão de historiográfica mais atual, né? Certo? Beleza, pessoal? Posso continuar? Pode. Bem, então outra coisa que assim, são características desejáveis de um sistema de axiomas. A palavra desejáveis aqui tem um papel importante. Quer dizer, por que eu coloquei desejáveis? Depois eu vou explicar sobre isso, mas a gente poderia colocar desejáveis como obrigatórias, digamos assim, certo? Então, o que eu quero dizer é que quando a gente vai formular um sistema de axiomas, ele tem que atender às 3 características que eu vou projetar aí em seguida, tá certo? Ele tem que, beleza? Depois eu falo por que eu escrevi desejáveis e não obrigatórias, tá? Mas por enquanto vocês podem pensar que são características que um sistema de axiomas precisa atender. Tranquilo? Certo? Então, esse é o exercício que a gente vai fazer tentando nos colocar no lugar do piano, tá? Porque a ideia é essa, que você tem, como eu já falei, uma intencionalidade, então tem algo que você quer descrever formalmente, que no caso, o sistema dos números naturais, tranquilo? E você quer extrair, vamos dizer, daquelas ideias, quais são essas verdades relativas, aliás, quais são essas verdades que servirão de referência para se estabelecer as outras, beleza? Então, em geral, esse exercício tem a ver com você pensar o que é essencial dentro de uma ideia. É um exercício mental mesmo, tá? Então, olhando para os números naturais, tá? Esse exercício que nós vamos fazer de nos colocarmos no lugar do piano é pensar naquilo informalmente, que nós já conhecemos como números naturais, e pensar assim, o que é essencial dos números naturais? Tranquilo? Esse é o exercício de construção dos axiomas de Peano. Beleza? E esse exercício, ao fazer esse exercício, né, como eu falei, eles têm que ser, um sistema qualquer de axiomas, ele precisa respeitar três características, né, que é ser mínimo, no sentido que não ser mínimo quer dizer não ser redundante. Tranquilo? Então, ele não incluir proposições que possam ser demonstradas a partir das demais como teoremas. Tá beleza, pessoal? Isso. Então, essa é toda a discussão, por exemplo, em torno que deu origem às geometrias não euclidianas, em torno
da independência do postulado das paralelas. Tá certo, pessoal? Porque toda a discussão era se o postulado das paralelas, enunciado por Euclides, poderia ou não ser demonstrado como teorema a partir dos demais postulados ou axiomas. Estou usando o postulado e axioma como sinônimo, tá? Beleza, pessoal? Certo? Então, se chegasse à conclusão que a propriedade das paralelas pudesse ser demonstrada como um teorema, então ela não deveria ser incluída como um postulado, porque isso tornaria aquele sistema de axiomática redundante. Beleza? Então ele tem que ser o máximo enxuto possível, só tem que ter ali o que é essencial mesmo. Então isso que a gente quer dizer quando diz que ele tem que ser mínimo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Bom, a outra propriedade é que ele tem que ser suficiente, né? A gente tem que ter ali todas as propriedades que estabelecem aquela teoria, que nos permitem dizer tudo o que se quer dizer sobre determinada coisa. Então, de novo, pegando o exemplo do postulado das paralelas, se você pensando agora na axiomática de Hilbert, né, que é uma axiomática para a geometria euclidiana atualizada em relação aos padrões de rigor da matemática contemporânea, né, que tem um monte de axiomas. Não sei quem já viu aqui a axiomática de Hilbert. Enfim, mas é como se define a geometria euclidiana na matemática contemporânea. Né, tem 15 axiomas, sei lá, não sei de cabeça o número. Mas se você pega aquela axiomática de Hilbert que define a geometria euclidiana em termos contemporâneos e você retira, por exemplo, o postulado das paralelas, ele deixa de ser suficiente. Porque aquele conjunto de postulados sem o postulado das paralelas, ele deixa em aberto de que geometria você está falando. E esse conjunto de geometrias que são definidos sem necessariamente ter o postulado das paralelas é o que se chamou de geometrias neutras, que é um nome que eu não sei porquê, mas enfim, que é uma coisa que, tipo assim, você não está definindo uma única coisa, você abre uma possibilidades para várias coisas. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Beleza? Essa questão dos axiomas de Hilbert, tal que todo mundo sabe do que eu estou falando. Já ouviu falar? São um monte de axiomas, né? Porque aqueles 5 postulados de Euclides, eles estavam situados em outro rigor, né? Que é aquele rigor lá das práticas gregas. No rigor da matemática contemporânea, a gente precisa de mais axiomas, tá? Para definir a geometria euclidiana. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Certo? Bem, e aí a última coisa é que ele precisa ser consistente, né? Que eu acho que é mais óbvio, talvez, né? No sentido que ele não pode conduzir a contradições. Em outras palavras, um sistema de axiomática ele não pode ser de tal forma que a partir dele seja possível demonstrar ao mesmo tempo que uma coisa é verdade e que a mesma coisa é verdade e falsa. Então isso seria inconsistente. Tá tranquilo? Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Né? Então, inconsistente seria isso, quando existe uma proposição
que pode ser demonstrada ao mesmo tempo que ela é verdadeira e falsa. Então, é logicamente inconsistente. Adriana. Então, esse negócio, né, de mínimo, suficiente, consistente, isso me lembra muito o que a professora de geometria falou isso no primeiro período, né, há 500 anos atrás, que ela associou isso com regras de jogo. Não sei se outras pessoas já viram dessa forma, né, mas eu acho que foi uma maneira que eu consegui entender assim a ideia, porque quando você tem um jogo, você compra um jogo de tabuleiro, por exemplo, aquelas regras ali, elas têm que ser tipo assim, tem que ter uma quantidade necessária, né, mínima ali, nesse sentido de que uma não se sobressai à outra. Tipo assim, eu estou dizendo aqui uma coisa e ali eu disse outra, mas é como se eu estivesse dizendo a mesma coisa de duas formas diferentes. Aí o suficiente, porque você tem que ser capaz de jogar todo o jogo partindo daquelas regras, e consistente nesse sentido, né, de que você não pode valer uma coisa e não valer. E aí entra uma regra aí que eu não sei se eu nunca li todo, mas o Uno é um jogo que muita gente briga por conta das regras do Uno, né? E eu acho que é nesse sentido que as regras não são necessariamente consistentes, assim. E aí, claro, dentro da interpretação das pessoas, porque eu realmente nunca li as regras do Uno. Mas aquela coisa, não sei, né? Quem joga já jogou Uno aqui, a gente é tudo velho, mas acho que sim, né, Eu gente? não sei nem o que é isso, gente. É um jogo de cartas. Tá. Mas e assim, aquela coisa de que você Nunca pode ouvi botar a falar. carta igual. Sério? Sério. Ai, meu Ou Deus. então eu ouvi falar e esqueci, mas não sei o que é, enfim. Não, mas é um jogo relativamente novo, assim, tem uns 10 anos, sei lá, ou menos, não sei. Enfim, aí tem muita gente que briga jogando Uno por conta disso, porque ora você pode colocar cartas iguais em cima uma da outra, mas aí se for o mais dois, não pode, mas é carta igual do mesmo jeito. Enfim, mas aí isso me lembrou igual o Cancan também, exatamente. Isso aí me lembrou a Mônica falando, né, que foi minha professora de geometria na UFRJ, sobre essa questão das regras de um jogo, assim. Mas enfim, era isso. Não sei se alguém já associou assim, já viu dessa forma, mas para mim fez sentido na época. Bacana, legal. Obrigado, Adriana. Léo. Então, eu lhe apresento o Uno, né? Esse aqui é o Uno. Ah, tá. Tem tudo aqui nessa biblioteca também, né? Mas é um joguinho que você tem algumas regrinhas que você... Eu acho que é soma, se eu não me engano, né, Adriana? Não lembro direito, eu sei que eu já joguei umas 2 vezes, mas como eu sou antigo também não fazia muito sentido para mim. Mas é um joguinho de cartas aqui que tem 4 regras, se não me engano. Entendi. Valeu. A Adriana quer falar ainda? Não, não, não. Tá. Exatamente isso. Sabe? Oi. Fala, Adriana. Tá. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessas 3 coisas aí? Todo mundo tá situado? Tá. Então, tá na boa isso para todo mundo? Todo mundo está se sentindo confortável e seguro dentro dessa discussão? Que agora eu vou desconstruir essa segurança, tá? Posso? Então, por que eu escrevi? A gente pode pensar nisso como obrigatório, mas por que eu escrevi desejável e não obrigatório? Porque aí um belo dia veio o Gödel e destruiu o sonho de Hilbert, né? Como se diz. Porque isso é desejável, porque isso é impossível, na verdade, né? Dentro das regras, dentro de uma aritmética finita de proposições, enfim, etc. Porque o teorema de Gödel diz que basicamente, que nenhum sistema de axiomática finito, com uma linguagem finita e que tem um conjunto finito de afirmações, de proposições, né? Aliás, qualquer sistema de axiomática finito, ele né, uma linguagem finita, que eu quero dizer que tem uma quantidade finita de símbolos com que a gente use. E aí, Sandro,
e com uma quantidade finita de proposições, ele nunca é, ao mesmo tempo, suficiente e consistente. Em outras palavras, o que Gödel e o teorema de Gödel é um teorema que habita no campo da lógica. Então, ele é um teorema metamatemático, tá? Ele é um teorema que fala sobre matemática, né? Então, ele não é, nesse sentido, um teorema interior na matemática. Ele está num nível meta em relação à matemática. Então, o que o teorema de Gödel fala? Que todo sistema de axiomática, como eu falei, ou ele é insuficiente ou ele é inconsistente. Em outras palavras, dado um sistema de axiomática qualquer, ou existe uma propriedade, uma proposição que você não pode demonstrar nem que é falsa, nem que é verdadeira. Nesse sentido, ele seria insuficiente, beleza? Porque existe algo que você não pode decidir, certo? Se é verdadeiro ou falso, ou existe uma proposição que você pode mostrar que é ao mesmo tempo falsa e verdadeira. Certo? Então ele é inconsistente. Beleza, pessoal? É isso que o teorema de... Então, na verdade, encontrar um sistema de axiomática com essa no fundo é impossível, mas a gente tenta, por isso que eu botei desejável, porque a gente tenta chegar o mais perto disso possível. Beleza? E normalmente a gente abre mão da suficiência para preservar a consistência, né? Porque se entende que é mais grave, vamos dizer assim, você demonstrar ao mesmo tempo que uma coisa é falsa e verdadeira, que você não saber dizer se uma coisa é falsa ou verdadeira. Tá beleza? Certo? Então, nessa dimensão metamatemática, existem proposições que você consegue demonstrar que não podem ser demonstradas. Tá legal? Eu acho que é decolonizar. Beleza, pessoal? E a gente vai ver um exemplo aqui, tá? Evidentemente, eu não vou demonstrar isso, que é a chamada hipótese do contínuo, tá? Que a gente vai falar nela daqui a pouco, quando falar de cardinalidade. Tá legal, pessoal? Certo? Tá, então, esse teorema de Gödel, ele é bem filosófico, né, digamos assim, e ele é bem legal, né, porque basicamente o que ele fala, se a gente pode traduzir de uma maneira bem assim, a grosso modo, é que basicamente existem mais coisas imagináveis do que coisas que podem ser ditas, né? E ele é um teorema que a demonstração dele é uma demonstração que é como se ele trabalhasse com as cardinalidades das coisas mesmo, que a gente vai voltar, eu vou voltar a falar sobre isso. Eu não sei a demonstração, tá? Antes que alguém me pergunte. E que é super difícil, eu acho, então, para mim é difícil, né, assim. Mas basicamente ele trabalha com todas as combinações possíveis entre os símbolos numa determinada gramática. E aí ele mostra isso, que sempre tem algo que não existe uma demonstração que responda aquilo. Certo? Isso é só uma... A gente não vai falar sobre Gödel aqui, tá? Mesmo porque quando eu falei eu não teria condições de conduzir essa discussão. Mas é só uma viajada básica. Certo? Tranquilo? Mas a gente pode, no nosso campo, a gente pode operar com as coisas que a gente vai fazer aqui, fazendo de conta que isso aí é possível, mas sabendo que não é, tá? Beleza, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém está em estado de choque ou algo assim? Posso continuar? Vitor, Sim. esse Gödel é o mesmo matemático que provou lá que tem teoremas que não podem ser provados. Então, é isso mesmo. Mas tem a ver isso? Não, é a mesma coisa. Ah, é? É.
Então, Heloísa, olha só. Dito de uma forma diferente, é isso? Então, tem proposições, em qualquer sistema de axiomática, existem proposições que não podem ser provadas, ou existem proposições que podem ao mesmo tempo ser provadas que são verdadeiras ou falsas. Entendeu? Entendi. Entendi, sim. Não tinha feito a ligação, mas entendi. Então, é a mesma coisa que você falou. Certo? Então, quando a gente constrói um sistema de axiomática, ou você vai pecar por falta ou vai pecar por excesso. Não existe possibilidade de construir um sistema de axiomática que equilibre essas duas coisas. Entendeu? Que você possa demonstrar todas as proposições que podem ser enunciadas e que você não pode demonstrar ao mesmo tempo é verdadeiro ou falso, entendeu? Mas é exatamente isso que a Heloísa falou. Certo, Heloísa? Beleza, Vitor, entendi, sim. Obrigada. É muito filosófico mesmo. Às vezes a gente não faz essa ligação. Daisy. Ele dá algum exemplo, assim, em relação a algum conteúdo matemático de algum sistema de axiomas? Ele dá? Dá, não. Exemplo não, ele demonstra mesmo. Sim. Então, existem dentro da aritmética, eu não sei de cabeça, tá? Sim. Mas existem proposições sobre números naturais que é possível provar que não é possível provar. Entendeu? Nunca ouvi falar. Então, olha, Daisy e Vitor, não sei se o Vitor conhece, mas o que eu sei, o que eu já tinha escutado falar e tal, era que a conjectura de Goldbach, não sei se fala assim, mas é um desses possíveis teoremas que talvez não tenha essa prova, né? Eu já escutei falar dentro desse contexto, assim. Aí eu não tenho certeza se isso que a Heloísa falou já é sabido. Já é outra coisa. Não é sabido, isso eu sei. Isso eu sei que não é sabido, assim. Que esse é um problema em aberto, né? É um problema em aberto. Que não tem prova, mas que alguns matemáticos já estão cogitando a possibilidade de ser isso. De ser um desses casos, né? Exatamente. Então, basicamente, quando existe um problema em aberto em matemática, ele pode ser em aberto porque ninguém conseguiu demonstrar ainda, mas ele pode ser em aberto porque a demonstração é impossível. Então, são teoremas que não são nem falsos nem verdadeiros, que você não pode decidir dentro daquela lógica, beleza? Você não pode decidir, é impossível decidir se aquilo é falso ou verdadeiro. Certo? Um deles que a gente vai ver aqui é a hipótese do contínuo. A hipótese do contínuo, que eu vou falar sobre ela daqui a umas 2 aulas, provavelmente, a hipótese do contínuo é um teorema que é provado que você não pode decidir que seria falso nem verdadeiro, certo? Que basicamente diz se existe ou não um conjunto cuja cardinalidade está entre os naturais e os reais. Né? Essa é a hipótese do contínuo. Beleza? E aí, pessoal, mais alguma pergunta sobre isso? Certo? Posso continuar? Tá. Então, olha só. Isso aí foi só uma reflexão que eu acho que é importante para a gente desconstruir um pouco essa ideia de certeza matemática. Mas, como eu falei, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? A gente pode, se vocês quiserem, voltar para a zona de conforto, mas sabendo de que ela é uma mera ilusão, tá? Então, agora, que nem sempre é fácil também, né? Então, agora vamos falar especificamente dos números naturais. Então, vamos começar a fazer esse exercício,
certo? De pensar nos números naturais, no que a gente tem já de ideia sobre o que são os números naturais, que eu estou colocando isso aí, estou colocando com o zero, por quê? Porque na construção original do Peano, ele faz a construção com o zero, tá? Então não estou problematizando aquela discussão se o zero é ou não, porque aqui eu estou falando sobre a construção do Peano, por isso que eu estou colocando o zero, tá beleza? Certo? Então, o que é o conjunto? O primeiro exercício é assim, se você tivesse que explicar para alguém, vamos dizer, o que é o conjunto dos números naturais, o que ele é? Então a gente pode pensar da seguinte forma, que ele tem um ponto de partida a partir do qual se toma o sucessor de cada elemento até então gerado, que esse ponto de partida é o zero, mas poderia ser o 1, tá beleza? Então eu posso descrever informalmente ainda os naturais, como assim, é um conjunto que começa no zero, certo? Aliás, começa num elemento qualquer que eu vou chamar de zero, mas poderia chamar de João Carlos, por exemplo, mas eu vou chamar de zero, e eu vou tomando o sucessor desse elemento, de cada um desses elementos. Sucessor do zero, depois o sucessor, o sucessor, o sucessor. Certo? Beleza? E também, o processo de tomar o sucessor gera a cada passo um elemento diferente daqueles até então gerados. Tá? Isso aqui, na verdade, a gente vai ver que é um teorema, tá? Mas por isso que a gente tem que extrair aquilo que é axioma, aquilo que não pode ser demonstrado a partir do outro. Mas eu estou fazendo, no primeiro momento, uma descrição geral para ver se faz sentido para vocês. Certo? Beleza? E uma outra coisa que vai nos levar ao princípio da indução finita, que é bastante conhecido, né, e bastante usado para fazer demonstrações em matemática, mas aqui a gente vai falar do princípio da indução finita de outra perspectiva, porque a gente vai falar do princípio da indução finita como axioma, certo? Beleza? Por quê? A gente estuda, ou a gente trabalha com o princípio da indução finita quase como se ele fosse sei lá, tipo assim, um procedimento mecânico mesmo, né? Tipo uma regrinha, sei lá, para demonstrar coisas, algo assim. Que você tem aquela template, né? Que tipo assim, primeira parte da indução, supõe que seja válido para n igual a 1. Depois, hipótese de indução, supõe que seja válido para k e demonstra para k mais 1. Beleza? É uma coisa... Eu acho que ele fica com um lugar muito operacional, né? No princípio da indução, certo? Tranquilo, pessoal? Estão associando o que eu estou falando? Aí se demonstra várias coisas com ele. Então, aqui nessa discussão a gente vai ver o princípio da indução em outro lugar, tá? Que é um lugar, como eu falei, de axioma. Então, estando no lugar de axioma, a gente vai pensar que ele é caracterizante dos números naturais. Porque o que o princípio da indução diz? Né? Presta atenção. O princípio da indução diz que quando esse processo de tomar o sucessor, que é assim, eu começo num elemento, por exemplo, o zero, certo? Aí tomo o sucessor do zero, certo? Depois, que eu vou chamar de 1, mas poderia chamar de um nome qualquer. Depois, tomo o sucessor do 1. E assim por diante, esse processo de tomar o sucessor, ele esgota os números naturais. Ao fazer isso, não sobra nenhum número natural. Qualquer número natural será atingido em algum momento. Beleza? Certo? Isso é fundamental. E é isso que diferencia, né? Que eu falei, um sistema de axioma ele não pode deixar dúvidas, né?
Ele tem que ser suficiente. É isso, então, nesse sentido, eu quero dizer que isso caracteriza os números naturais. Certo? Beleza? Tranquilo? Se eu começar pelo 0 e ir tomando o sucessor, eu poderia fazer isso dentro dos racionais, por exemplo, concorda? Tranquilo? Começar pelo 0, tomar o sucessor do 0, né, que eu posso pensar como 1, fazer esse esquema de tomar o sucessor. Só que nos racionais sobraria um monte, isso não cobre totalmente os racionais, certo? Então, o que ele diz aqui é que o conjuntos naturais é exatamente aquilo que é obtido por meio desse processo que a gente chama de um processo de indução, né? Então, indução é isso, é tomar o sucessor sucessivamente. Beleza? Tranquilo? Então, em outras palavras, o que o princípio da indução como axioma diz é que os números naturais são o menor conjunto indutivo possível. É aquela estrutura mínima que é constituída apenas por um ponto de partida e o processo de tomar o sucessor, e nada além disso. Tá legal, pessoal? Daisy. Você revisou aí que o princípio da indução, na verdade, a gente verifica 3 etapas, né? Com valor 1, depois com n igual a k, né? Depois com n mais 1 ou k mais 1. Tem alguma relação de começar com 1 e não considerar o 1 como o 0 como número natural, como não. Em muitos momentos, ou não? Não, não tem. Nenhuma relação. Não. Então, mas também a gente não conseguiria demonstrar nada se começasse com o 0 como menor número natural. Então, mas depois, quando você vai usar o princípio da indução como ferramenta de demonstração, aí você pode começar de qualquer número, entendeu? Porque aí quando você começar a usar o princípio da indução dessa forma, por exemplo, você pode começar pelo 5, tá? Sim. Mas o que você vai demonstrar é que aquela proposição que você está demonstrando, você começa num N0 qualquer, beleza? Tranquilo? Sim. Mas isso que eu estou falando já é uma generalização do princípio da indução. Certo? E nessa generalização, o que ele vai dizer é que aquele teorema é válido para qualquer n maior ou igual que n0. Sim. Entendeu? Certo? Mas na sua formulação inicial, você vai começar no 0. Aí depois você pode demonstrar essa generalização, que você pode começar num n qualquer, num n0 qualquer, entendeu? Sim. Então, vou botar agora aqui, quer dizer, antes disso, eu vou colocar em seguida a formulação dos axiomas de Peano, e aí vou voltar a falar sobre o princípio da indução bastante, tá? Mas, então, agora eu quero que vocês tenham em mente essas ideias, tá beleza? O que eu vou projetar em seguida é como o Peano dá uma cara formal para essas ideias. Então, o que a gente vai ver em seguida é a descrição formal dessas ideias aí. A gente está aqui no campo que precede ao formalismo, né, ainda. Beleza? Então, agora a gente vai falar como ele formaliza isso. Ou seja, como ele captura essas ideias, certo? Tendo em mente tudo o que eu falei anteriormente, que essa formulação ela tem que respeitar aquelas regras do formalismo matemático contemporâneo. Tá certo? Então, isso que eu vou projetar em seguida. Ou seja, é uma tradução dessas ideias aí para uma linguagem formal, vamos dizer. Tá claro isso, pessoal? Tá?
Bem, antes disso, de projetar, outra coisa que eu quero falar ainda é, olhando para essas ideias, e aqui a gente está fazendo o exercício, né, de como a gente traduz ideias em formalismo. Então, esse exercício também passa por a gente olhar vamos dizer assim, um conceito que é central, vamos dizer nisso aí. Então, qual é a palavra que aparece várias vezes aí? E que é a palavra em torno da qual tudo vai acontecer. Qual é? Falem aí, qual é a palavra que salta aos olhos, que aparece mais? Sucessor. Isso. Então, por isso que eu botei essa mudança aí de ênfase. Beleza? Então, os números naturais, eles são construídos pelos axiomas de Peano em torno da ideia de sucessor. O sucessor, junto com o princípio da indução, a ideia de sucessor, junto com o princípio da indução, são centrais para a construção do conjunto dos números naturais. Beleza? Certo? Nesse sentido, esse conceito de sucessor, ele é, nessa construção axiomática, aquilo que a gente chama de um conceito primitivo, certo? O que quer dizer um conceito primitivo? É um conceito que não tem uma definição formal, certo? E que as suas características são estabelecidas pela própria construção. Então, a gente não sabe o que é o sucessor, certo? Quando a gente, assim, falando mais materialmente, quando a gente começar, a gente não vai poder pensar no sucessor como n mais 1. N mais 1, né, é aquilo que a gente já associa à ideia de sucessor, certo? Mas por que a gente não vai poder pensar no sucessor como n mais 1? Porque a gente não sabe o que é 1, muito menos o que é mais, certo? Então, não existe para a gente n mais 1. Não existe isso. Então, nesse sentido, o sucessor é um conceito primitivo. Primitivo quer dizer isso, ele é um conceito primeiro, né? Certo? Ele é um conceito que, vamos dizer assim, ele tem uma existência que por enquanto é vaga e ele vai ganhando forma, ou seja, a gente vai identificando o sucessor ao longo da própria construção. Beleza? Ele vai ganhando uma personalidade na própria construção. Não é uma coisa que tem uma cara que é revelada a priori. Tá beleza? Então, pensando nisso, nos axiomas de Euclides, quais são os conceitos primitivos que não têm definição? Conceitos sobre os quais a gente fala sem dizer o que aquilo é. São ponto e reta, certo? Então, os axiomas de Euclides, eles falam sobre pontos e retas sem dizer anteriormente o que é um ponto e uma reta. Mas as ideias de ponto e reta vão ganhando forma pela própria construção, certo? Tanto que em outras geometrias não euclidianas, reta e ponto pode ser outra coisa. Tranquilo? Por exemplo, geometria hiperbólica, geometria elíptica, aquilo que a gente entende como reta não é a mesma coisa que a gente entende como reta na geometria euclidiana. Certo? Por exemplo, na geometria riemanniana, né, que é a geometria que acontece na superfície de uma esfera, uma reta é um equador, né, da esfera. É um círculo máximo. Beleza, pessoal? Então, na construção de Peano, o conceito de sucessor tem o papel análogo que os conceitos de ponto e reta na construção de Euclides. Tá claro isso, pessoal? Sim? Pode cair na prova? Não tinha falado isso hoje ainda, só para... Certo? Então, agora sim... não, isso eu já falei, né? Beleza? Isso aí foi o que eu acabei de falar.
Então, agora sim, vou projetar os axiomas de Peano. Então, a gente vai ficar no passo 1. Quer dizer, a gente vai ficar, não. Eu vou começar pelo passo 1, que é a construção de N como conjunto, tá? Em seguida, eu vou falar o que eu quero dizer com isso, porque tem outros passos. A gente não quer construir... a construção não é unicamente construir N como conjunto, certo? Então, o que tem além de construir N como conjunto? É construir N como estrutura, certo? Beleza? E isso que eu vou falar em seguida. Como estrutura, no caso, a estrutura da qual a gente vai munir o conjunto N é soma, produto e ordem. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Por enquanto, a gente vai começar na construção de N como conjunto. O que quer dizer construir N como conjunto? Basicamente é dizer quem são os seus elementos. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Beleza? Então, isso tem a ver, né, basicamente, com o conceito de conjunto na matemática contemporânea também, que é definido, inclusive, por uma axiomática específica, que a gente não vai falar aqui. Mas poderia falar também de axiomática de teoria dos conjuntos, tá? Que é toda uma questão também. Beleza? Mas, na axiomática de teoria dos conjuntos, tem um axioma, né, que diz... que chama axioma da extensão, que fala que um conjunto é definido unicamente pelos seus elementos. Certo? Beleza? Então, ou seja, um conjunto não tem nenhum atributo além dos seus elementos. Por isso que, quando a gente demonstra que dois conjuntos são iguais, a gente demonstra que eles têm os mesmos elementos. Qualquer elemento de um é elemento do outro e vice-versa. Certo? Beleza? Então, um conjunto é caracterizado só pelos seus elementos, não tem nenhum outro atributo, certo? Quando a gente começa a pegar um conjunto e colocar outros atributos, a gente começa a falar de estruturas. Então, um conjunto com uma soma. A soma é um atributo daquele conjunto. Beleza? Certo? Então, finalmente, vou colocar logo ali os axiomas de Peano, tá? Então, todo número natural tem um sucessor, que eu vou denotar por essa letra grega sigma, de n, que também é um número natural. Beleza? Então, eu posso tomar o número natural, o sucessor de qualquer número natural. Números naturais diferentes têm sucessores diferentes. Existe um número natural zero, que não é sucessor de nenhum outro. Beleza? Certo? Então, esse zero é um ponto de partida, né? Como eu falei. Isso tem a ver com aquelas ideias que eu coloquei anteriormente. Existe um número do qual você parte. E a partir dele você vai começar a tomar os sucessores. Mas ele em si não é o sucessor de ninguém. Tá? E o princípio da indução finita. Então, o que o princípio da indução finita diz como proposição? Tá? Lembrando que um axioma é uma proposição. Ou seja, é uma afirmação que fala qualidades das coisas, fala sobre as coisas. Então, o que ele diz ali? Que suponha que você tenha um subconjunto de N, que eu não estou usando a letra N ainda, mas enfim, vai ser. Que tenha esse A que está aparecendo aí, é um subconjunto de N, concorda? Então, suponha que você tem um subconjunto de N com duas propriedades. O zero pertence a esse conjunto, certo? Propriedade 1. Propriedade 2. Sempre que um elemento de N pertencer ao conjunto A, então o sucessor de N também pertencerá ao conjunto A. Certo? Então, o que essa proposição diz é que se um conjunto atende a essas duas propriedades, essas duas condições, então
esse conjunto é igual a todo o conjunto dos naturais. Certo? Então, nesse sentido, que o princípio da indução como axioma diz que esse processo de ir tomando sucessor, né, que é expresso, que é começar pelo zero, que é expresso pela condição 1 desse postulado, e ir tomando o sucessor de cada um, que é expresso pela condição 2, ele esgota o conjunto N, certo? Beleza? Ao fazer isso, não sobrará ninguém. Você vai cobrir todos os números naturais. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí depois isso é um axioma. Então, um axioma é uma proposição a partir da qual eu vou demonstrar outras. Então, depois isso vira uma ferramenta para se fazer demonstrações. Tá? E aí, quando isso vira uma ferramenta, tem aquela templatezinha que esconde, vamos dizer assim, o que o princípio da indução diz, conceitualmente. Então, ele vira quase que uma coisa assim, como eu disse, como se fosse um dispositivo lá para fazer coisas, mas ele tem um papel conceitual nessa construção do Peano central, porque ele, como eu disse, ele caracteriza os números naturais. Os números naturais são definidos pelo princípio da indução. Léo. Vitor, se eu não me engano, tem uma coisa que eu nunca entendi, mas o princípio da indução, ele também é enunciado de outra forma, né? Como? E, se eu não me engano, é assim, se você prova que em um subconjunto de N tá 1 e sempre que é possível tomar o menor elemento dele, então você acaba provando que esse conjunto, na verdade, é o próprio conjunto dos números naturais. Não, acho que você está misturando as coisas. Isso aí é o princípio da boa ordem, tá? Que a gente vai falar dele. O princípio da boa ordem diz que todo o conjunto dos números naturais tem um elemento mínimo. E que, se eu não me engano, tem uma fala que ele é uma... Eu lembro de ter lido isso, tenho que voltar lá para ver, mas, se não me engano, era uma outra forma de expressão do princípio da indução finita. Ele é equivalente ao princípio da indução finita. Só que ele é equivalente porque faz um, chega no outro. Isso, exatamente. Em alguns momentos, um é utilizado e o outro é utilizado, né? Porque parece que facilita. Sim. Então, isso aí a gente vai, na aula que vem, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas, olha só adiantando. Isso que o Leonardo está falando, chamado princípio da boa ordem. Não sei porque que chama boa ordem, que eu acho um nome meio, enfim. Mas o que o princípio da boa ordem diz é que todo subconjunto dos números naturais tem um elemento mínimo. Certo? Beleza? Repara, isso que distingue, por exemplo, os naturais dos racionais. Porque se eu pegar um conjunto mesmo, nos racionais positivos, ele pode não ter um mínimo. Eu posso pegar tipo um intervalo aberto. Certo? Tranquilo? Então, o que é o mínimo? O mínimo é o menor elemento do conjunto. O mínimo tem que pertencer ao conjunto. Tá? Esse chamado princípio da boa ordem, né? Que não vale em Q, não vale em R, ele é equivalente ao princípio da indução finita. Quer dizer que eu poderia trocar e colocar, no caso da construção que a gente vai fazer, o princípio da boa ordem será demonstrado como um teorema, certo? Mas eu poderia trocar e colocar o princípio da boa ordem como axioma. Aí o princípio da indução seria um teorema. Então, por isso que eles são equivalentes. Eles são formulações axiomáticas diferentes que constroem a mesma coisa. Entendeu, Léo? Entendi, Vitor. Obrigado. Mas aí qual é a questão? Qual é a vantagem de você colocar... Vantagem, assim,
talvez estética, de você colocar o princípio da indução como axioma e não o princípio da boa ordem. Porque para eu enunciar o princípio da boa ordem, eu tenho que definir ordem primeiro. Porque o princípio da boa ordem fala sobre mínimo. O que é mínimo? É o menor elemento. Se é o menor elemento, eu tenho que comparar com os outros. Então, eu tenho que saber o que é menor, né? Então, nessa construção que é equivalente, eu não poderia começar como eu estou começando, projetando todos os axiomas ao mesmo tempo. Eu teria que projetar os 3 primeiros, depois fazer coisas e aí só então enunciar o outro. Entendeu? Beleza? Porque ele tem que primeiro ter a definição. E tem um monte de coisa para ter a definição de ordem ainda. Sacou? Então é menos elegante, digamos assim. Mas eles são equivalentes, tá certo? Beleza? Assim como na geometria euclidiana, né, quando a gente constrói a geometria euclidiana na sua formulação contemporânea, que é dada por Hilbert e tal, o que se coloca como postulado das paralelas é esse enunciado, né, que é dado uma reta e um ponto fora dela, existe uma única reta paralela passando por esse ponto, beleza? Certo? Na formulação do Euclides, não era isso, né? Não sei se vocês sabem. Sabem ou não? Era uma coisa equivalente a isso. Formam ângulos colaterais internos menores que 2 retos, né? Então, em algum ponto eles se encontram, né? Isso exatamente. que a gente faz foi anunciado por Playfair, se não me engano, né? Acho que é possível, aí já não sei, porque teve toda uma galera que trabalhou com essas equivalências, né? Acho que é assim. Então, mas no livro do Euclides, o que ele enuncia é isso que o Leonardo falou. Se 2 retas cortadas por uma terceira formam ângulos internos menores que 2 retos, então as 2 retas se encontrarão do lado em que os ângulos são menores que 2 retos. Conseguiram visualizar isso que eu falei? Né? Que é a cor do ângulo alternos internos, sei lá o nome disso. Beleza? Né? Mas se os ângulos são menores que 2 retos, porque está assim. Então elas vão se encontrar aqui. Então, tem isso, tem. Então, esse enunciado é equivalente ao postulado das paralelas. A lei angular de Tales, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos, também é equivalente ao postulado das paralelas. Beleza? Então, você pode escolher, basicamente, qual dessas coisas você quer botar como axioma, que serão construções equivalentes. A gente vai ver em R várias construções equivalentes, que eu não vou fazer todas, obviamente, mas vou falar sobre. Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Tranquilo? Mais alguém quer falar? Certo? Bem, voltando a falar do princípio da indução, que o Diego está falando aqui, ó. Nem sempre iniciamos pelo 1. Então, essa é a formulação inicial. Aí depois você pode demonstrar generalizações. Tranquilo, que é isso aí. Você pode começar por que eu estava falando para a Deise agora há pouco, um N0 qualquer. Então, essa é uma coisa que você demonstra como uma generalização dessa formulação. Mas a formulação inicial, ela tem esse sentido conceitual de recobrir, né? De dizer, quando eu vou pegar e vou tomando sucessor, não sobra ninguém. Tá legal? Então, não só esse processo de ir tomando sucessor fica dentro dos naturais, não é só isso. Ele fica dentro e cobre totalmente. Tá? Então, esgota os naturais. Esse conjunto A é igual a N. Certo? Ele não é um subconjunto próprio. É isso que o axioma diz. E isso aí, eu estou insistindo muito nisso, porque isso será central para várias coisas na construção. Tá? Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui, que eu falei no começo, né,
que a gente não vai fazer a construção em todos os seus detalhes, a gente vai falar sobre a construção. Então, uma das coisas que eu quero destacar nessa construção, a gente vai fazer com todas as demonstrações e tal, mas eu quero destacar a centralidade do conceito de sucessor como conceito primitivo e do princípio da indução para construir os números naturais, tá? Beleza? Posso continuar? Certo, pessoal? Tá, então isso aqui que eu coloquei é simplesmente a mesma coisa que estava escrito antes com uma linguagem funcional, tá? Mas isso aí não é uma coisa assim equivalente ao que estava antes, é a mesma coisa, tá? Então, aqueles axiomas 1 e 2 que estavam ali, eu posso formular dessa forma, tá? Que existe uma função, essa função sigma é uma função de n em n e ela é injetiva, certo? Porque essa propriedade 2 aqui, ó, números naturais diferentes que têm sucessores diferentes, ela pode ser traduzida dizendo que essa função é injetiva, que é exatamente isso aqui, m diferente de n implica, beleza? Sigma de m diferente, que é a definição de injetividade. A gente daqui a pouco vai fazer uma breve revisão também dessas propriedades funções, tá? Certo, pessoal? Beleza? Então, né, só estou colocando uma coisa mais simbólica mesmo aí. E o princípio da indução da mesma forma, certo? Então, isso aí é equivalente mesmo, tá? Bem, isso aí também já falei tudo. Isso aí é o que eu já falei, certo? Então, isso se traduz assim, né? Que eu começo do zero também só nessa anotação falando sobre eu pego o sigma de zero que eu vou dar um nome que poderia ser poderia ser estrelinha, poderia ser Pedro, poderia ser qualquer coisa. Eu dou o nome, eu batizo para esse elemento. Sigma de zero. Por enquanto, esse símbolo 1, esse nome 1, nessa construção, ele não é nada além do sigma de zero, do sucessor dele. Eu não sei nada. Ele não é elemento neutro, não é nada disso. Eu não sei nada sobre ele, nem sobre o zero. Eu também não sei que o zero é elemento neutro, não sei nada. Só sei que ele é o ponto de partida, certo? E agora essas coisas vão ganhando forma. Aí posso chamar de 2, o sigma de 1, que é o sigma do zero, de 3, o sigma de 2. E assim eu, nesse processo, o princípio da indução me diz que n é aquilo que eu obtenho como produto desse processo, tá? Beleza? Então, esse teorema aí eu vou adiantar, tá? Essa demonstração. Mas esse teorema até me confundi quando eu falei agora há pouco que ele estava pensando uma coisa e falei outra, enfim. Mas só por conta do tempo mesmo, esse teorema depois, na aula que vem, que a gente vai continuar, a gente vai fazer outros teoremas que são importantes, tá? Esse teorema, ele diz que o zero é o único elemento que não é sucessor de ninguém, tá beleza? Certo? Porque, repara só, isso que está escrito aí não está dito nos axiomas, tá? O que está dito nos axiomas é que, duas coisas, o zero não é sucessor de ninguém, certo? E que dois elementos diferentes têm sucessores diferentes. Tranquilo, pessoal? O que está dizendo aí é que não existe nenhum outro elemento que não é sucessor de ninguém também, que é esse teorema aí, tá? Certo? Mas eu vou dar uma adiantada aqui para a gente poder, beleza? Depois vocês podem olhar essa demonstração, se tiverem dúvida, perguntem, certo? Ou a gente volta a ela na quinta-feira. Mas é porque eu quero chegar nesse ponto aí, um roteiro para a construção. Esse roteiro para a construção, porque eu estou dentro, por enquanto, do passo 1. Na verdade, eu concluí o passo 1, certo? O que era o passo 1? Lembrando,
definir N como conjunto, né? E lembrando que isso, pensando na teoria dos conjuntos, naquilo que se chama axioma da extensão, que diz que um conjunto não é nada além, não tem nenhuma qualidade além dos seus elementos, eu já fiz esse passo, certo? Os axiomas de Peano me dizem o que é N, é o conjunto obtido como produto do processo de tomar o sucessor considerando o princípio da indução, é isso que é N. Beleza? Segundo os axiomas de Peano. Tá beleza, pessoal? Certo? Então agora, quais são os próximos passos? Como eu falei, agora a gente vai colocar atributos em N, além dos seus elementos, tá? Então, primeiro eu vou definir soma e produto, beleza? Depois eu vou provar propriedades de soma e produto, aquelas propriedades lá, né? Que, enfim, associatividade, etc. Depois eu vou definir ordem, né? E aí repara que eu estou usando outra notação, né? Eu estou usando essa notação dos parentes, que é a notação que a gente usa para estrutura, certo? Por quê? Porque uma coisa é o conjunto, outra coisa é a estrutura. Se eu tiver o mesmo conjunto, eu posso inventar, né? Digamos, o mesmo conjunto no qual eu defino uma soma diferente, duas somas diferentes, certo? Como estruturas, eles são diferentes. Então, uma estrutura não é só um conjunto, é um conjunto munido de coisas. Beleza? Por isso que eu uso essa anotação para dizer que não é só o conjunto, certo? E, finalmente, finalizando a construção, eu vou mostrar as propriedades da relação de ordem. Tá, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Posso continuar? Então, esse roteiro aí, ele é semelhante, a gente vai ver ele mais 3 vezes, tá? Porque a gente vai ver esse roteiro na construção de Z, na construção de Q. Basicamente, vai ser isso aí, né? Primeiro passo é construir aquele cara como conjunto, depois a gente vai botando estrutura nele, né? Importante é que são coisas diferentes. Então, por enquanto, a gente está pensando em N como... vamos dizer assim, um monte de coisas espalhadas pelo chão. Agora a gente não sabe o que é menor que quem, o que é o quê, agora que a gente vai colocar uma organização nisso. Certo? Beleza? Posso continuar? Já acabando a aula, eu só falar mais uma coisa. Então, agora a gente vai fazer os passos 2 e 3, que é a estrutura algébrica. Beleza? Então, a gente vai definir soma, né? Soma, eu vou só falar isso rapidamente, a gente vai acabar a aula, tá? Porque uma operação, nesse sentido que a gente está falando, é definida dessa maneira, uma operação binária, como uma coisa que pega 2 elementos do conjunto e associa um elemento do conjunto também. Tranquilo? Certo? E a definição das operações, isso é a primeira coisa que eu quero dizer, que essas definições aí, elas são profundamente calcadas no princípio da indução,
certo? Porque na definição de soma e de produto, certo? Elas são feitas em duas partes, tá legal? Primeiro, eu vou pegar um número qualquer e eu vou dizer o que é somar aquele número com zero, tá? Depois, na segunda parte, eu vou dizer o que é somar aquele número com o sucessor de alguém. Com essas duas condições, o princípio da indução garante que a operação está bem definida para todo número natural, tá? Porque o princípio da indução, como eu disse, garante que não sobra ninguém quando eu aplico o sucessor, tá? Então, como eu disse, eu estou definindo o que é somar um cara qualquer com zero. M mais zero é igual a M. Certo? Beleza? Tranquilo? Depois, como eu estou dizendo, o que é somar com o sucessor de alguém? É tomar o sucessor de M mais N. Então, repara só que esse item 2, ele está dizendo que essa definição é recursiva, certo? Beleza? Porque eu vou pensar que M mais N já está definido. Então, sabendo quem é M mais N, beleza? Eu vou dizer quem é M mais o sucessor de N. Então, vou colocar aqui que isso vai... Então, eu tenho que M mais 0, pelo item 1 dessa definição, eu tenho que M mais 0 é igual a M. Pelo item 2, eu tenho quem é M mais 1, porque como esse 1 nada mais é que um nome que eu dou para o sucessor de 0. Então, eu tenho que M mais 1 é M mais o sigma de 0, certo? Que é o 1. O item 2, repara só, ele diz que M mais o sigma de N é o sigma de M mais N. Aplicando isso para N igual a 0, eu vou ter que M mais sigma de 0 é sigma de M mais 0. Só que sigma de M mais 0 já está definido na linha anterior, certo? Então, isso me leva à conclusão de que M mais 1 é sigma de M. Então, eu já sei somar um número natural qualquer com 1. O que é somar um número natural qualquer com 1? É tomar o sucessor desse número. Certo? Então, continuando. Agora que eu já sei somar um número natural qualquer com 1, certo? Isso vai me possibilitar saber também o que é somar um número natural qualquer com o sucessor do 1, graças ao item 2, tá? Que é isso aí. Então, o que o item 2 diz? Que M mais 2, que é M mais sigma de 1, é sigma de M mais 1. Então, nessa última linha que apareceu escrita, essa segunda igualdade, ela é garantida pelo item 2 da definição, aplicada a N igual a 1, certo? Beleza? Então, o que é M mais 2? É sigma de M mais 1. Mas M mais 1, que aparece ali dentro do parênteses, já está definido na linha anterior. Então, o que a linha anterior diz? Que M mais 1 é sigma de M. Então, sigma de M mais 1 é sigma de M. Então, o que é somar um número natural com 2? É tomar o sucessor do sucessor desse número. Certo? Beleza? Fez sentido isso? E aí, só para terminar, que entra aí M mais 3, a mesma coisa. Podemos dizer isso aí, mas não quero falar isso, não. E aí que entra essa definição. Ela só é consistente,
Ou seja, ela só a soma está bem definida. O que quer dizer bem definida? Que ela está definida porque, a princípio, parece que eu estou definindo só para M. Mas o princípio da indução me garante que eu estou definindo soma também para todo N. Porque o princípio da indução diz que esse processo de aplicar o sucessor não deixa nenhum número natural de fora, certo? Então, isso me diz que, por meio desse processo, M mais N está definido também para todo N. Então, esse é o papel do princípio da indução nessa definição. E aí, pessoal, tá na boa? Certo? E a gente vai ver na quinta-feira. Oi. Fala. Rapidinho. Mas olha só, aí nessa terceira linha que você coloca o sigma de 1, o sigma de 1, esse 1, ele só existe porque você já entende que ele é o sucessor do 0, é isso? Que foi dito sim, antes? Isso, exatamente. Sim, né? Então, tipo assim, eu só posso dizer que o sigma de 1 existe, e 1 no sentido, tipo assim, de ser o que vem depois do 0 por conta da ideia de sucessor. Só por isso. Sim, só por isso. E esse 1, como eu falei, é um símbolo, beleza? Eu poderia colocar a estrelinha ali, poderia colocar cobrinha, qualquer coisa, entendeu? Sim, você poderia dizer que, tipo, o sucessor do 0 é coração. Exatamente. Então seria sigma de coração. Isso, justamente. Entendi. Beleza? É porque eu estou usando os símbolos que a gente já usa, mas é isso aqui, ó, peraí. Cadê o negócio? Isso aqui, viu, Adriana? Isso aí é que eu estou dando nome às coisas. Certo? Então eu chamei o sucessor do 0 de 1. Poderia se chamar de uma coisa qualquer, entendeu? Chamei o sucessor do 1 de 2. Poderia ter chamado de qualquer nome. Então isso aí são só os nomes mesmo. Beleza? Sim. Certo? Tranquilo, pessoal? Então é isso. Agora também, só para terminar, voltando aqui, em particular, agora eu posso dizer que sigma de M é M mais 1, entendeu? Porque agora isso já está dado na definição de soma. Então, como eu falei no começo, né, esse sigma, esse sucessor, ele é um conceito primitivo. Ele vai ganhando cara dentro da própria construção. Então agora ele já começa a ganhar cara. Agora que eu já defini soma, certo? Eu posso dizer, sabendo que é soma, que sigma de M é M mais 1. Beleza? Tá tranquilo? Tá, então é isso. Vitor, só para... Vitor. Sim. Esse sigma de M seria o sucessor de M, né? Isso. Sigma de M é o símbolo que eu estou usando para sucessor de M. Tá, obrigado. Valeu. Tá? Então, na aula que vem, a gente vai recapitular isso, vai falar de produto. E vocês verão que a definição de produto tem a mesma estrutura. Certo? No item 1 eu digo que é multiplicar por 0, e no item 2 eu digo que é multiplicar pelo sucessor de alguém. Certo? Beleza? Então, valeu. Só isso por hoje. Algum comentário mais? Espero que tenham curtido e que as coisas tenham feito sentido. Valeu, Vitor. Obrigado pela aula. Boa tarde, pessoal. Valeu, até mais. Valeu, gente. Boa tarde. Tá, pessoal. Valeu, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Ô, Vitor.